Os saúde, amados e amadas, com a paz do Senhor Jesus. Pastor Stanek, pregador do Mato, em mais uma exposição bíblica. Fiquei devendo aí ao nosso público o capítulo 21. Casamos uma filha, então, nosso tempo, mas estamos pagando a dívida. Vamos lá, a exposição do capítulo 21 do segundo livro do profeta Samuel. E dando sequência à revista Estudando a Bíblia em Classe, nós vamos pular para o capítulo 24, que será o último capítulo, e depois começamos em Reis. Maravilha, gostoso estudar a palavra do Senhor. Meu Deus, é muito bom. Então vamos lá. Terminamos o capítulo 20. Uma mulher sábia evitando uma guerra civil com a sua sabedoria. Por que aquela mulher era sábia? Porque abraçou a sabedoria, estudava, conhecia de leis, conhecia o chefe do exército de Davi. Eu quero falar com Joabe. A sabedoria, ela é adquirida, ela é conquistada. Ela não vem, pum, encaixa na cabeça. Não, ninguém nasce sábio. A sabedoria a gente aprende, a gente adquire. A Bíblia diz que ela anda clamando nas praças, nas esquinas. E naquela cidade tinha uma mulher sábia. Como Salomão também vai dizer, de um velho, pobre, sábio, que vai livrar uma cidade da guerra. Então, aquela mulher evita uma guerra civil. E fizemos a exposição do capítulo 20. E Davi colocando a casa em ordem. Parecia que o reino, assim, alguém pode pensar que o reino do rei Davi foi só alegria, só glória. Não. Agora no capítulo 21, vamos ver 3 anos de fome. Imagina aí. Lá na frente vamos ter uma guerra. Samaria, a capital de Israel, vai ser cercada cerca de 3 anos. E uma mulher já está dizendo assim: vamos comer teu filho hoje. Amanhã a gente come o meu. E comeu mesmo. E comeu, e no outro dia a mulher não queria liberar o dela. E a mulher foi reclamar para o rei. E isso tudo foi escrito. Os castigos por desobediência. Então Davi agora é um rei que teme a Deus, teme o Senhor e obedece às suas leis. Nós vimos nos Salmos, Davi, eu amo as suas leis, eu as cumpro. E na lei está escrito que Deus daria chuva aos obedientes no tempo certo. A chuva cairia. E já são 3 anos que a chuva não cai. Por que Davi não clamou logo a Deus? Possivelmente porque era rei dos reis e aquele mal não afetou logo Jerusalém, onde Davi estava estabelecido. E o povo de Israel, eles estavam dominando os outros povos. Então, certamente traziam mantimentos para eles. Isso é eu pensando. Não é proibido pensar, não estou falando que isso está escrito. Mas certamente é isso. Isso não afetou Davi diretamente. Ele amava o povo, amava, mas aquela fome, quer dizer, aquela escassez, planta, terra não dá. E depois de 3 anos, Davi, opa, tem um negócio errado. Lá na frente, Salomão vai escrever assim, ó: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontrará pouso. Em outra tradição, não virá. Se a maldição sem causa não virá, então qual é a causa? Tem muita gente sofrendo e não busca a causa. Já houve várias causas. O mal possuindo as pessoas, os filhos. E as pessoas foram orar, buscar a Deus qual é a causa desse mal. E às vezes era um objeto maligno que levou para dentro de casa, uma boneca, alguma coisa consagrada ao maligno. E Deus revelou a causa, tirou aquele mal, resolveu o problema. Então, a maldição sem causa não virá. Tem uma raiz, tem uma causa. E a causa pode estar no seu guarda-roupa, na sua geladeira, pode estar no brinquedo das crianças. Temos que ter muito cuidado com aquilo que levamos para dentro de casa. Temos que ter muito cuidado com a propriedade que nós vamos adquirir. Temos que orar para comprar, para vender, entrar e sair. Então a maldição, ela tem uma causa. Ela tem uma raiz. E não é diferente aqui. Olha só o que Salomão diz, Eclesiastes 9:18. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Um só pecador destrói toda a família. Coloca toda a família na maldição. Um só pecador. E no caso aqui,
Davi vai orar e Deus vai revelar que foi Saul. E Saul destrói até depois de morto. Um só pecador destrói muitos bens. Destrói a família, destrói a igreja. Por isso que pecou, confessa e deixa e alcançará misericórdia. Porque destrói muitos bens e depois vai pagar, vai sofrer as consequências por tudo que destruiu. Vai pagar. Tintim por tintim. Então, é melhor não pecar, ou se pecou, confessa e deixa, e alcançará misericórdia. Ainda que morra, porque às vezes é melhor morrer do que viver com as consequências do pecado. Ainda que morra, mas é melhor. Um só pecador destrói muitos bens. Vê aí se você não está prejudicando a sua família, a sua igreja por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão. Aí Deus se afasta, e é um problema muito sério. Quando Deus se afasta, o inimigo se aproxima. Então o negócio fica feio, fica difícil. Melhor a sabedoria do que muitas armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Alguém pergunta, por que Deus não cobrou Saul? Deus vai cobrar isso 30 anos depois, mais de 30 anos. Saul já havia morrido há mais de 30 anos. Davi já está ficando velhinho. Deus não... Tempo existe para nós. Para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. O tempo existe para nós. Deus foi misericordioso para com Davi. Não cobrou numa época de guerra, não cobrou na época que ele pecou, mas agora é a hora de Deus. E se quem é o barro para questionar o oleiro? Deus faz o que ele quer e não tem satisfação a dar ao homem algum. Então no versículo 1, Davi vai orar e Deus revela, foi por causa de Saul que quebrou a aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas. Essa história nós já conhecemos, não vamos nos ater nessa história, mas é uma aliança com a permissão de Deus. Os gibeonitas entraram na história do povo de Israel. Os gibeonitas entraram na história dos guerreiros de Davi. Tinha gibeonitas na época de Salomão. Então, enganou Josué com permissão de Deus. Permissão de Deus, enganou Josué. Por quê? Deus quis ter misericórdia dos gibeonitas. Então Josué faz aquela aliança. E agora, quando foi que Saul matou os gibeonitas? Você sabe? A Bíblia não diz. Mas vamos ler um texto que vai nos dar uma noção, uma possibilidade de quando foi que Saul matou os gibeonitas. Vamos ler? 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 19. Deus disse para Davi que foi Saul, no seu zelo pela casa de Israel e de Judá. Então ele vai matar os 85 sacerdotes. Aí você vai pensar, mas que maldade, que crueldade, matou os sacerdotes do Senhor. Mas essa matança, ela cumpriu a profecia contra a casa de Eli. Você lembra? Que Deus disse que na casa de Eli não ficaria nenhum velho. Morreriam tudo na idade veranil, tudo jovem. Então, esses sacerdotes, matou 85 sacerdotes e matou muitos levitas que habitavam a cidade de Nob. Olha só o que Saul fez lá. Ó. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentas e ovelhas, passou ao fio da espada, e deve ter tacado fogo também. Então Saul destruiu a cidade dos sacerdotes. Tacou fogo. De lá escapou quem? Abiatar. Um escapou. Pastor, mas o que isso tem a ver com os gibeonitas? Tem a ver. A função dos gibeonitas era tirar lenha e tirar água e levar para o santuário. Eles receberam uma honra, um privilégio dado por Deus de serem auxiliares, auxiliarem os levitas.
que faziam os serviços sagrados. Então eles carregavam água, eles tiravam lenha para o sacrifício. Os gibeonitas estavam ali na cidade de Nob. Então há uma possibilidade da matança ter começado ali. Mas os próprios gibeonitas, eles vão dizer, no versículo 5, e disseram ao rei: o homem que nos destruiu intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. Então, uma possibilidade da matança ter começado ali. Saul, ele eliminava a oposição, qualquer tipo de oposição. Vamos ver o tanto que ele correu atrás de Davi para tentar eliminá-lo. Então, são um povo estrangeiro, mas com a carta branca para morar no meio do povo de Israel. Assim como veio Raabe, assim como veio Ruth, a Moabita, e foi bisavó de Davi. Mas Saul vai matá-los, vai destruí-los e vai persegui-los, pelo que o gibeonita está dizendo aqui. Ele vai persegui-lo em todos os termos de Israel. Mas certamente muitos gibeonitas foram poupados por serem filhos, por serem parentes, vínculo familiar. É claro que os homens de Israel entraram, as mulheres gibeonitas, aquela raça cresceu, né? Aqueles homens certamente adquiriram esposas ali e viraram família. E depois a cidade dos gibeonitas, as terras deles foram poupadas. E nós não sabemos se eles vieram para cá, se eles tinham acesso lá e cá, se os israelitas tomaram mulheres como esposas. Não sabemos, mas há essa possibilidade, pode ter acontecido. É possível que tenha acontecido isso. Então Saul vai matar os gibeonitas. E um ponto é aqui, nessa cidade de Nob, que era a cidade dos sacerdotes. Siló foi destruído, e agora Nob é a cidade dos sacerdotes, que também foi destruída por Saul, cumprindo a profecia contra a casa de Eli. Então os gibeonitas, Davi vai chamá-los, e eles vão pedir 7. Nós não queremos prata, não queremos ouro nessa questão. Nós queremos olho por olho, dente por dente. Não era assim que dizia a lei? Olho por olho, dente por dente. A lei também dizia, se algum homem matar outro homem, seu sangue será derramado. Então eles querem o cumprimento da lei. E era a lei que regia na época. Nós queremos 7 homens. Aí nós vamos aprender que Saul tinha 2 filhos com a concubina, Rispa. Nós vamos ver que Barzilai, que era amigo de Davi, o tal de Barzilai. Ele tinha o marido de Merabe, era filho de Barzilai. Barzilai tinha 5 netos. A escolha para Davi não foi fácil. Você lembra daquela despedida no capítulo anterior de Davi com Barzilai? Como que ele era amigo desse homem? Ele era pai de Adriel, marido de Merabe. Aquela despedida não foi fácil. Vem comigo. Não, eu já tenho 80 anos, eu vou ser um fardo, eu já não sinto mais gosto. Nessa época aqui, provavelmente ou possivelmente, Barzilai já tinha partido, mas são netos. Então Davi fica numa situação difícil, muito difícil. Porque também Davi tinha feito uma aliança com Saul. Fez uma aliança com Jonatas, não podia matar Mefibosete. Fez uma aliança com Saul, mas infelizmente os 2 filhos de Saul, com Rispa, vão morrer enforcados. E os 5 netos de Barzilai, filho de Merabe, filha de Saul, também vão morrer. A gente vê a situação de Mical difícil, né? A irmã com 5 filhos, e na história bíblica, Mical não teve filho até o dia da sua morte. Até porque no dia que Davi estava vindo abençoar a sua casa, e eu creio que a fertilidade do ventre dela viria ali. Mas ela zombou de Davi. Então, ela, não vou dizer que foi amaldiçoada, mas perdeu a bênção. Perdeu a bênção que Davi estava indo abençoar a sua casa.
E certamente a fertilidade do ventre dela estava naquela bênção que ela perdeu. Perdeu. Então, em momento algum, despreze a ninguém, porque não sabemos quem Deus irá usar para nos abençoar. Eu dizia a um amigo meu, passamos até uma brincadeira: sua bênção está na minha mão. Eu dizia para ele: sua bênção está na minha mão. E depois ele pegou isso aí, espalhou, e quem ele via: sua bênção está na minha mão. E não é verdade? A bênção? O que vocês querem? O que eu posso dar a vocês para vocês abençoarem a herança do Senhor, abençoarem Israel? A bênção de Israel ficou na mão dos gibeonitas. Eles querem olho por olho, dente por dente, 7 homens para serem enforcados. Enforca os 7 homens. Aí levanta 7 forcas. Aí chora para lá, chora para cá. Mas não tem jeito. Pastor, mas não era Saul que tinha que pagar? Não, Saul a gente viu na Bíblia, ele teve uma vida oprimida. E a lei também dizia que, morrendo, aquele homem, o seu descendente, os seus descendentes pagariam. Teria que morrer. Morreram os descendentes para pagar a dívida. Ah, pastor, mas Saul se matou. Não dá. Saul não tinha opção. Eu quero que você me prove ali a opção de Saul tinha de sair dali vivo. A Bíblia diz que ele foi flechado e estava ferido gravemente. Ele não tinha... vou estancar essa ferida aqui. Não, ele morreria em minutos ou em hora. E havia o risco grande dele cair na mão dos filisteus. Por isso que ele fez o que qualquer um faria. Se eu tenho, para mim não cair na mão dos filisteus, eu acabo de me matar. Ele só acabou de se matar. Em poucos minutos ou hora, ele morreria. Porque ele estava ferido gravemente. É o que a Bíblia diz. Ele foi flechado. E aquelas flechinhas de antigamente, né? Se colocava veneno na ponta. Eu não sei, veneno de escorpião, veneno de cobra. Ih, porque batia na corrente sanguínea. O veneno, ó. A pessoa morria rápido. Essa eu não sei se tinha veneno. Possivelmente não, porque nem precisaria Saul se matar. Ao tocar na corrente sanguínea, o veneno corre até o coração e apaga. Mas não foi o caso. Então Saul se mata. E agora os seus descendentes e os gibeonitas conviviam com os sacerdotes, aprenderam as leis. E ó, sabiam as leis. Nós queremos olho por olho, dente por dente. Queremos 7 descendentes de Saul, que nos assolou. É triste. Então vai, levanta aí esses 7. Davi escolheu com muito sufoco. Aí tinha outro Mefibosete, foi no lugar do Mefibosete, filho de Saul. E penduraram lá 7 homens. E entra uma história que dá muito o que falar. Eu não quero me reter muito nessa história, não. A Rispa vai para lá, estende o lençol. Aí diz que ela estendeu o lençol para fazer tipo uma tenda para ela, né? Lençol de silício. Aí a Bíblia não fala se ela cobriu os corpos desses homens. Eu creio que cobriu os corpos com alguma coisa. Outras pessoas acham que ela ficou olhando os corpos se decompor. Os estudiosos dizem que ela ficou ali 5 meses ou mais, porque foi até chover. E agora, por que essa mulher não enterrou esses corpos? Eram 7 corpos. Por que ela não enterrou? Não sei. Aí alguém diz amor de mãe. Loucura. Talvez ela estava querendo reivindicar, chamar a atenção do rei para os ossos de Saul, que não receberam um enterro digno no ponto de vista dela, da família, porque ele não foi sepultado no túmulo de seu pai, o túmulo da família.
né? A gente compra um túmulo e as pessoas querem tirar um e enterrar o outro. Pai e mãe, depois vem os filhos, um a um. Então, não cabe a mim. Há um montão de possibilidades. No outro dia, essa mulher teria que enterrar os filhos. Aí alguém diz, mas também não saberia se... Davi não sabia. Davi não sabia se Deus havia aceitado aquilo como paga pela transgressão de Saul. Então Davi, você sabe que você não tem poder sobre o corpo morto. Você não pode decidir, a pessoa morre. Dependendo da forma, tanta gente morreu de Covid aí, e a família não perderam o poder de decisão. Ficaram na mão das autoridades. E é o que acontece. Então a gente fica cheio de interrogação. Por que a mulher não enterrou? Porque ela queria reivindicar de Davi o enterro digno para os ossos de Saul e dos seus filhos? Ou era amor de mãe? Amor de mãe. Muita gente apelou para esse lado, amor de mãe. Mas pode ser loucura de mãe, né? Acho que 5 meses, corpo devia estar só os ossos. Enterrou só os ossos. O corpo se decompôs e tá aquela mulher ali. E conseguiu. A gente sempre sabe que a persistência, a gente consegue qualquer coisa, até na oração. Batei, abrir-se-vos-á, pedi, dar-se-vos-á. Jesus até conta da história da viúva, né, que batia na porta do juiz todo dia, resolve a minha causa, resolve a minha causa. Então alguém foi lá no rei e falou, aquela mulher não vai sair de lá não. Então a mulher lá, a cabana, certamente a família, alguém indo levar mantimento para ela. E tem gente que faz muitas coisas para chamar a atenção das autoridades, a gente sabe disso. Então há um montão de possibilidades aí, que eu não posso afirmar nenhuma delas. Mas falei muita coisa para você pensar, para nós pensarmos, porque pensando é que nós aprendemos. Nós temos que pensar, ouvir pensamentos. Tem gente que ignora, né? Ele ouve um pensamento que não bate com o dele e já corta. Aí não aprende. Mas, então há esse montão de possibilidade. Amor de mãe já passou dos limites. 5 meses só para enterrar. Dar um enterro digno. Então, devia estar pensando no rei, nos ossos do rei, nos ossos de Jonatas, família. Devia estar querendo reivindicar isso do rei. Essas possibilidades. Então ela conseguiu. Davi fica sabendo e manda enterrar. E fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos de 2 enforcados, foi 7. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Depois disso, depois que Davi fez esse serviço, atendeu a essa mulher, Deus se aplacou com a terra. E nosso próximo assunto aqui é os heróis de Davi. Aí nós vemos quase uma guerra civil, uma picuinha daqui, outra dali. Então os filisteus se levantam de novo. Agora eles têm 4 gigantes, descendentes de Golias, o gigante de Gate. É um irmão de Golias e os descendentes que vão lutar contra Davi. Novamente os filisteus vieram perturbando o povo de Israel e eles se levantam de novo. Aí, o primeiro assunto aqui, Davi está na guerra. Parece que depois daquele pecado de Davi, que ele ficou ocioso andando pelo palácio, ele não quis mais sair das guerras. Tem muita gente que... Aqui. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel
Desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Davi se cansou e já ia morrendo pela mão do gigante. Os gigantes voltarão na sua, na minha vida. Quem vai te defender? Você tem sucessor? Tem alguém do teu lado? Ou você vive uma vida egoísta? A vida é minha, eu faço o que eu quero. E quem faz o que quer é escravo. É escravo das suas emoções, é escravo de si próprio, da sua arrogância, da sua vaidade, do seu orgulho. Porque é tanto escravo de si que não pode fazer nada para ninguém, não pode servir. Jesus disse: aquele que quiser ser grande, seja servo de todos. E Davi, embora ele tenha um poder centralizado nele, mas ele tem amigos, ele tem pessoas ao seu lado, ele tem a sua família do seu lado. Isso é o que é mais importante. O egoísmo vai levar os filhos para longe, as filhas. E na hora que o gigante se levanta, gente, vem os maus dias em que nós vamos precisar. E aí, quem está do teu lado? Pensa bem. Como que você está tratando os seus pais? Porque é assim que seus filhos vão te tratar. Como que você está tratando a sua família? É a lei da semeadura. Davi tem amigos. Ele tem parentes ao seu lado. Isbosete e Isbibenob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, que cingia com uma espada nova, intentou ferir Davi. Quando o gigante voltar, quem vai te proteger? Deus? É a lei da semeadura. Deus está colocando pessoas ao seu lado e você está tirando com orgulho. Você acha que não precisa. E Deus nos fez dependentes uns dos outros. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem vai te defender? Aqui, ó. Tentou ferir Davi. Ia ferir. Porém, Abisai, filho de Zeruia. Quem era Abisai? Sobrinho de Davi. O socorreu, feriu o filisteu e o matou. Os homens de Davi vão fazer um juramento: nunca mais o Senhor vai sair à guerra, para que a lâmpada não se apague em Israel. Eles não vão deixar mais Davi ir à guerra. Aqui eu trago outra aplicação. O cérebro humano, ele não envelhece. Tem muita gente que já era para estar descansando. Ele tá na guerra. Está ali roendo o osso. Já era para ter passado o bastão, mas não passa. Está cheio de broto debaixo dessa árvore, tentando desabrochar. Já uma árvore velha, frondosa, mas não abre espaço. Não sai de cima. O que Deus vai fazer? Vai cortar. Tem que cortar, porque ficou uma árvore velha. E os brotos têm que sair. Deus quer usar os brotos. Ele vai ter que cortar essa árvore velha. Já era para ter saído da guerra, mas está lá. Está lá. Pensando que encara o gigante. Podia estar descansando, só está complicando cada vez mais. Tem uns que já não falam mais coisa com coisa, mas está na guerra. Está cobrindo o broto. Broto não, a árvorezinha já está grande. Já está a ponto de desabrochar.
Mas a árvore velha está cobrindo o sol, está inibindo. Você já viu que se você deixar uma muda, eu até gravei uma mensagem, a muda na lata e a muda que eu tirei da lata. Meu Deus, o crescimento é muito. Deus vai cortar. Essa guerra já não é mais tua. Essa guerra já não é mais tua. Quem tem que encarar o gigante agora é essa rapaziada nova que tá vindo aí. Deixa de orgulho, de egoísmo. Se eu não estiver lá, não sai. Tudo tem que ser do seu jeito. Nem tudo vai atender o seu orgulho. Se humilha, desce. Me lembro o caso de Naamã. Veio pensando, eu vou chegar lá, o capitão, o general do exército da Síria. O profeta, ele vai me atender e ele vai fazer a oração lá, reza em nome do seu Deus, e vai me curar e pronto. E o raciocínio dele estava certo. Porque Eliseu falou, manda ele vir a mim. Ele vai saber que tem Deus em Israel. Mas Deus mudou. Deus mudou os planos. Aí Eliseu fala para ele ir lá e mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí não pode. Aí que ele fala, eu vim pensando assim. Agora ele nem me atende, nem me recebe, manda mergulhar naquele rio sujo, imundo. Tantos rios de água limpa. Aí citou os rios de Damasco, Aí o moço. Eu estou sendo um moço agora. Lembra do moço, do chefe? Ninguém fala nele, né? Mas ele, meu senhor, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil. Gente, é tão fácil dar 7 mergulhos no Jordão. Olha lá. 7. Pele céu limpa como a pele de um bebê. E você tem que dar um mergulho tão bobo. Tão bobo. Você só tem que sair da guerra. Só tem que sair da guerra. Só isso. Eu tô falando aqui, eu sei o que eu tô falando. Tem muita gente nessa situação. Eu tô esperando Deus. Tá esperando? Deus já mandou tu sair tem muito tempo. E tu não sai, tá fazendo sombra. Inibindo o broto, desabrochar. O que Deus vai fazer? Vai cortar essa árvore. Porque os brotos têm que sair. Os brotos têm que encarar o gigante. Então lá vai uma guerra contra os filisteus. E aqui vai ser morto 4 gigantes. Irmão de Golias e vai aparecer outro gigante de 6 dedos. 24 dedos ao todo. Então injuriaram Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Terminamos a lição. Bem resumido, mas deu pra gente aprender alguma coisa. Deus abençoe, meus amados. Até a próxima exposição, se Deus quiser. Estaremos postando em breve o capítulo 24. Aquele abraço. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Dá o seu joinha. Compartilhe nas redes sociais. E até a próxima.